Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre o Cortiço, que é uma obra do Aloysio Azevedo, uma obra naturalista que vai ser cobrada no vestibular 2020-2021 da FUVEST e da Unicamp. E vocês, alunos do terceiro ano, viram essa obra quando estudaram no segundo ano. E vocês, alunos do segundo ano, estão agora estudando o Cortiço, fazendo a leitura do Cortiço em casa agora para o segundo bimestre. Então, o primeiro ponto a ser relatado aqui, muito importante por sinal, é que essa obra é uma obra naturalista e que o naturalismo, ele é um realismo mais exagerado, mais exacerbado, voltado para o lado biológico, voltado para alguns referenciais como o determinismo, como o zoomorfismo, a zoomorfização. Então, aí dentro do Cortiço vai aparecer de uma maneira muito clara o determinismo. O que significa isso? O meio em que a pessoa vive acaba determinando o comportamento dessa pessoa. Até a pessoa dita mais pura, menos frágil, mais forte com relação às suas convicções, quando ela vive num meio onde as pessoas agem de maneira desonesta, por exemplo, ela vai acabar achando isso comum e com o passar do tempo ela vai ser desonesta também. Então, o meio em que essas pessoas vivem, os personagens, acabam influenciando aí os moradores de todo o Cortiço. Quem eram as pessoas que moravam no Cortiço na época? O Cortiço era um lugar, né, de moradia de pessoas pobres. Então, nós tínhamos no Cortiço, por exemplo, pobres, nós tínhamos no Cortiço malandros, nós tínhamos prostitutas, nós tínhamos cafetões, cafetinas, nós tínhamos marginais, e essas pessoas conviviam. E é justamente nessa convivência que nós observamos que o determinismo acaba se sobrepondo. O meio que elas vivem vai determinar a maneira com que elas vão agir. Se elas vivem num lugar, por exemplo, onde é comum as pessoas traírem, elas vão trair. Que é comum as pessoas serem desonestas e quererem tirar vantagens umas das outras, elas também vão tirar vantagens. E é assim que nós percebemos a história do Cortiço, através desse determinismo muito bem marcado. Nós também vemos muito claramente a questão da zoomorfização. Então eu tenho a humanização, por exemplo, de um espaço físico, que é o Cortiço. Há um capítulo do livro que diz: o Cortiço acordava e abria sua infinidade de portas e janelas e não os seus olhos. O Cortiço é considerado a obra-prima do Aloysio Azevedo, foi inspirado por Émile Zola no seu romance experimental Thérèse Raquin, um romance da literatura francesa. É um romance de tese em que ele vai mostrar justamente a ideia de que o meio que a gente vive, a nossa raça, determina o nosso comportamento. E nós vamos perceber também que ele trata dessa ideia de humanizar, né, o que não era para humanizar, no caso um espaço físico como o Cortiço, e animalizar o ser humano. Então a gente tem a animalização. Aquela expressão utilizada no naturalismo, por exemplo, cadela no cio, é muito comum, né, dentro do Cortiço. É comum, por exemplo, essa referência a brasileiros, porque existe o contraponto ali, brasileiros versus portugueses. Eu tenho 2 portugueses no Cortiço. Eu tenho o Miranda, que é o dono do sobrado, uma pessoa já mais estruturada financeiramente, que veio para o Brasil porque ele se casou com uma brasileira e ele foi traído por ela. Então daí já mostra que o português tem qualidades positivas e a brasileira negativas, porque ela é capaz de trair. Então nós já temos aí um paralelo, brasileiros versus portugueses. Depois nós temos um outro português que aparece na história, que é o João Romão, que é o dono do Cortiço. Ele aluga os quartos do Cortiço, aluga as tinas, né, onde as lavadeiras usavam para lavar as roupas. Ele aluga sabão e água à parte. Então as pessoas do Cortiço, elas ficavam muito endividadas com relação ao João Romão. E ele é o típico português que veio para explorar o Brasil, e isso fica bem claro. E ele tem inveja do dono do sobrado, do Miranda, porque já tem uma posição social superior a dele. E ele quer enriquecer a qualquer custo o João Romão, mesmo que seja explorando as pessoas de maneira desonesta. Tá? Então, é muito importante essa história dos portugueses versus brasileiros dentro da obra do Cortiço.
Importante lembrar então que eu tenho aí a personificação do cortiço. O cortiço na história ele segue um ciclo biológico, isto é, ele é o personagem protagonista dessa história. Ele nasce quando ele está sendo construído, ele cresce quando as pessoas começam a alugar o cortiço e os quartos dentro do cortiço, né, e a conviver ali, e ele morre quando ele pega fogo. Nós temos vários personagens que nós vamos chamar de substratos da sociedade, são várias histórias menores ali. A gente tem a história da Rita Baiana, que é a personificação da brasileira, da mulata de ancas largas, que rebola e que envolve o homem, que simboliza a própria terra do Brasil, fértil e cheia de vida, né? Que é aquela Rita Baiana, representação então do Brasil e da mulher brasileira. Nós temos a Pombinha, né, que até princípio ela não queria se corromper com nada, era uma pessoa simples, mas depois acaba também entrando pelo esquema do determinismo dentro de algumas ações inadequadas dentro da história. E nós temos ali um espaço de higienização dos centros urbanos. Então o que a gente descobre? Que ricos e pobres eles vão sempre conviver. E isso acontece. Ao lado de um maravilhoso condomínio a gente tem de repente uma favela. Isso acontece. Atualmente também acontece, já acontecia na época. Então a gente tem o espaço do rico, o espaço do pobre, muito bem demarcado dentro dessa obra, né? O espaço do rico estava sendo marcado pelo sobrado, e ao lado do sobrado que nós tínhamos uma habitação coletiva, o cortiço, ocupada por todos os tipos de moradores de uma classe social inferior. Aliás, as classes sociais inferiores aparecem nessa história, né? Quando o Aloysio Azevedo foi escrever o Cortiço, ele fez várias entrevistas com operários, com trabalhadores, moradores de cortiços, para ele trazer isso para a obra dele. Aliás, a obra é um filme, né, que vai passando na nossa mente, porque ao assistir, por exemplo, ao ler, a gente parece estar assistindo a cena, né, do Cortiço. O Aloysio Azevedo, além de escritor, ele foi caricaturista, então ele desenhava muito bem. E ele faz esse desenho com as palavras também. Conforme ele vai descrevendo as cenas do cortiço, a gente vai imaginando como é essa forma de habitação, que era então habitada por pessoas de uma classe social inferior, pobres, marginalizados, operários, prostitutas, malandros, cafetinas, enfim, moradores, né, desqualificados acabavam indo para o cortiço e convivendo, e dentro dessa convivência agindo de maneira igual pela própria ideia do determinismo. Então a gente não pode esquecer disso. Todas as outras histórias são substratos da sociedade. Então eu tenho a história da Rita Baiana, eu tenho a história da Pombinha, eu tenho a história do Jerônimo, que era o português que veio para cá para trabalhar honestamente, mas ele acabou se envolvendo com a Rita Baiana, ele acabou sendo amante da Rita Baiana, né? Então a gente tem a história da Bertoleza, que até o momento que ela serviu a cama e a mesa ao seu amo, ao seu senhor, muito bem, quando ela não interessava mais, vamos jogar ela fora como se ela fosse um objeto, né? Então a gente treina um pouquinho essa questão da Carta da Alforria, da liberdade dos escravos, que foi sempre uma liberdade, né, provisória, tolhida. Então nós precisamos, enquanto leitores, observar tudo dentro dessa obra do Cortiço. Por isso, eu vou encontrar vocês nas aulas presenciais para que possamos juntos analisar várias questões dessa obra que estão tanto no material apostilado do objetivo quanto no material que eu vou disponibilizar para os alunos que estão prestando vestibular agora no finalzinho de 2020. Tem um material à parte para vocês lerem, né? E para os alunos do segundo ano tem o próprio livro do Cortiço que nós também vamos trabalhar em várias aulas ao vivo, nas nossas aulas remotas, e eu vou encontrar com vocês tanto no Classroom quanto nas aulas para que possamos tirar as dúvidas, fazer comentários e comparações. Eu espero vocês nas aulas ao vivo. Um grande abraço, muito obrigada por terem me ouvido, espero que tenham gostado do nosso fundo de cortiço, tenham tentado se projetar nesse espaço, visualizar tudo isso. Um grande beijo para vocês, gente, até a próxima aula, tchau, tchau.